Ok, vamos lá. Temos aqui uma fonte que é tipo uma verdadeira cápsula do tempo para quem gosta de RPG. São trechos de uma versão revisada do livro do jogador de Dungeons and Dragons, a edição 3.5. Uhum. A fonte é um PDF e o mais curioso são umas notas do próprio revisor. Ele fala, sabe, dos desafios de digitalizar o material, o tal do OCR. Aquela tecnologia que tenta ler o texto de uma imagem, né? Isso, e ele mesmo nota que nem sempre sai perfeito. É quase uma peça de arqueologia digital mesmo. Totalmente. E essa origem assim meio artesanal já diz muito sobre a época. A nossa missão aqui é mergulhar nisso e entender como é que essas páginas transformam números, regras, em uma história de verdade. Boa! Vamos focar nos pilares, né? A mecânica, as raças, as classes e as forças cósmicas que definem todo esse universo. E tudo começa com uma ideia central, que é quase um mantra do jogo. Para saber se uma ação deu certo, qualquer ação. Qualquer uma, de atacar um monstro até, sei lá, usar uma perícia. A instrução é clara. Jogue um D20. Um dado de 20 faces. É o coração de tudo. O que é fascinante nisso, nesse sistema que ficou conhecido como sistema D20, é como ele foi revolucionário lá no ano 2000. E esse manual que a gente está vendo, que é uma revisão, ele mesmo diz que foi melhorado depois de 3 anos de feedback intenso da comunidade. Ah, então não foi algo imposto de cima para baixo? De jeito nenhum. Os autores viam o jogo como uma coisa viva, sabe? Moldado por quem jogava. Eles liam fóruns, conversavam em eventos. Isso aqui não é só um livro de regras, é o resultado de um diálogo gigante. Mas revolucionário em que sentido? Foi só por ser mais simples, usar um dado só para tudo, ou teve mais coisa? A simplicidade ajudou, com certeza. Mas a grande revolução foi a OGL, a Open Gaming License. OGL. Certo. Pela primeira vez, a editora permitiu que qualquer um, de empresas grandes a fãs em casa, criasse e vendesse material compatível com D&D. Nossa! O hobby explodiu. De repente tinha um monte de aventuras, classes, monstros novos. O sistema virou uma plataforma aberta para a criatividade. E essa edição, a 3.5, é o auge dessa era. Entendi. Então esse livro é o centro de um ecossistema. Isso muda a perspectiva. Bom, sabendo disso, vamos ao primeiro passo. Escolher quem ser. A fonte diz as raças clássicas: humano, anão, elfo, gnomo, halfling, meio-elfo e meio-orc. E como o livro mostra, é muito mais do que só aparência. Sem dúvida. Cada raça é uma perspectiva de mundo, uma lente para enxergar a realidade. Pega os elfos, por exemplo. Uhum. A fonte diz que eles vivem mais de 700 anos. Imagina o que é isso. Para um elfo, uma cidade humana pode nascer, crescer e virar ruína. Tudo dentro da vida dele. Isso deve dar uma visão de mundo mais distante, talvez. Paciente. Exatamente. Meio melancólica até. E tem um detalhe sobre eles que eu achei incrível. Eles não dormem como a gente. O livro descreve um transe profundo de 4 horas, que dá o mesmo descanso que 8 horas de sono para um humano. E isso tem um efeito prático e narrativo no jogo na hora. Como assim? Na mecânica, eles são imunes a magias de sono, o que é uma vantagem enorme. E na narrativa, significa que o grupo de aventureiros sempre vai ter um vigia totalmente alerta à noite. Ah, claro. Enquanto todo mundo tá roncando, o elfo tá lá, meditando, revivendo memórias. Isso. Cria uma dinâmica de grupo muito particular. Falando em particularidades, a descrição dos gnomos me chamou muito a atenção. Eles são descritos como técnicos, inventores, que amam animais, pedras preciosas e principalmente piadas. Sim. Mas a melhor parte é a habilidade de falar com pequenos mamíferos terrestres, tipo raposas, coelhos. Parece uma coisa meio boba no começo. Parece, mas aí que está a genialidade do design. Uma habilidade que soa como um detalhe de personalidade, um flavor, pode virar uma ferramenta poderosíssima. É verdade. Pensa numa missão de infiltração. O gnoma não precisa de um batedor. Ele pode só perguntar para um esquilo onde estão os guardas. Cara, é a transformação da peculiaridade em poder, muito bom. E aí a gente entra no drama dos meio.
O livro é bem direto sobre o conflito de identidade do meio-elfo. Sim, é um tema forte. Se ele é criado entre elfos, a vida dele, que é curta para os padrões élficos, passa num piscar de olhos. Ele vira adulto em 20 anos, sabe? E para os elfos, 20 anos não é nada. Ele mal arranhou a superfície da cultura deles. Ele vê os amilos de infância envelhecerem e morrerem, enquanto ele mal começou a vida adulta dele. E se for criado entre humanos, inverte. Ele que vê todo mundo que ama envelhecer e partir. Ele vira uma relíquia viva. Um estranho. Exato. O livro não precisa dizer interprete um personagem com conflito. Ele te dá as condições para que esse conflito seja a consequência natural da sua escolha. É um design muito elegante. E no outro extremo, o meio-orc. A descrição física é bem direta. Pele cinza, presas, mas o detalhe que salta aos olhos é a cultura das cicatrizes. Ah, sim. Para os orcs, elas são como joias, símbolos de status, contam histórias. Um meio-orc pode carregar essas marcas como um troféu ou como um estigma, uma vergonha. E, de novo, isso vira mecânica. A herança orc dá a ele visão no escuro, uma vantagem tática clara. Então a raça define como o mundo te vê, como você vê o mundo e ainda te dá ferramentas para interagir com ele. Essa questão de herança versus escolha é o gancho perfeito para a próxima camada, a classe. Se a raça é o que o personagem nasceu, a classe é o que ele se tornou. É a vocação dele. E a fonte dá exemplos fantásticos que mostram que a classe não é só o que ele faz, mas como e por quê. O contraste entre o bárbaro e o guerreiro é um ótimo exemplo. Certo. O guerreiro, o livro descreve, vem do treino, da disciplina, talvez uma academia militar. Ele é um técnico do combate. Exatamente. E a mecânica reflete isso. O poder dele vem dos talentos, que são manobras e técnicas que ele aprendeu. Ele é o profissional. Já o bárbaro, ele canaliza uma fúria selvagem, primordial. A famosa fúria do bárbaro. Essa mesma. Quando ele entra em fúria, ganha bônus de força, de resistência. Vira uma força da natureza. Mas tem um custo. Quando a fúria passa, ele fica fatigado, vulnerável. Então, um é controle, técnica, o outro é paixão e instinto, fascinante. E as origens das outras classes também são uma história. Os bardos, diz aqui, aprendem com um mestre viajante. Os monges treinam em monastérios com uma disciplina rígida. E tem a diferença clássica entre feiticeiros e magos, que o livro detalha muito bem. Os magos são os cientistas da magia. Estudiosos. Isso, eles dependem dos seus grimórios, que são como livros de fórmulas. A magia para eles é uma ciência que se estuda, se cataloga. Já os feiticeiros... Eles nascem com o poder. A magia simplesmente se manifesta, às vezes de forma caótica, talvez por um ancestral dragão ou alguma coisa assim. O que cria uma dinâmica ótima. Um feiticeiro nunca pode ser desarmado da magia dele, faz parte dele. Mas um mago sem o grimório... Fica em apuros. Totalmente. Ele só prepara as magias que estão no livro. Jado. Exatamente. Acabou a magia para ele, até conseguir outro livro. Isso muda tudo. O grupo precisa proteger o grimório do mago tanto quanto o próprio mago. Nossa. E essa dinâmica levanta a questão. A magia é uma força inata, artística ou uma ciência? E o jogo responde. É as duas coisas. E mais. Como o druida, que recebe poder da natureza, a fonte frisa é que ele reverencia o equilíbrio acima de tudo. Vida e morte, crescimento e decadência, e por isso ele precisa ser neutro em algum aspecto. Ou o clérigo, que canaliza um poder ainda maior. E o interessante é que não precisa ser de um deus específico. O livro diz que ele pode ser devoto de uma causa, do bem, da ordem. Ele canaliza um conceito. Um conceito cósmico, exatamente. O que nos leva direto para a próxima camada, que talvez seja mais definidora. A moralidade. O jogo tem um sistema para isso. A tendência, ou alinhamento. E não é só bom versus mal. Não mesmo. É um sistema de dois eixos. O primeiro é o ético, lei contra caos. E o segundo é o moral, bem contra mal. E a combinação deles cria 9 tendências. Isso. E o manual deixa claro que não são conceitos filosóficos abstratos. No universo de D&D são forças reais. Anjos são a personificação da lei e do bem. Demônios do caos e do mal. A lei, segundo a fonte, é honra, confiança, ordem. O caos é liberdade, adaptabilidade, desconfiança da autoridade.
e nenhum dos dois é inerentemente bom ou mal. Essa é a nuance-chave. Um tirano cruel que usa leis para oprimir seria leal e mau. Um rebelde que luta contra ele, quebrando todas as regras, seria caótico e bom. Eu adorei o exemplo que o livro dá para o caótico e neutro. Diz que ele é um individualista, mas não é totalmente aleatório. A frase é ótima. É mais provável que ele atravesse uma ponte do que se atire dela. É uma forma muito prática de explicar, né? Sim, ele é imprevisível, não suicida. E o exemplo de neutro e mal também é perfeito. É o puro egoísta. Ele rouba, mata, por conveniência, para conseguir o que quer, sem remorso. Mas ele não sente prazer na dor, nem quer destruir tudo, como um caótico e mau. É um mal da indiferença. E essa bússola moral se liga direto aos deuses. Eles não são só figuras mitológicas, são fontes ativas de poder. Um guerreiro pode adorar Kord, deus da força. Um ladrão, Olidamara, deusa dos ladrões. E o mais divertido são os conflitos entre os deuses, que dão sabor para o mundo. A fonte fala da rivalidade entre Garl Jittergold, o deus dos gnomos, que é um brincalhão, O que adora pregar peças. esse mesmo, e o Kurtulmak, deus dos kobolds. Aparentemente, a origem do ódio eterno dos kobolds pelos gnomos é que Gaal uma vez derrubou uma caverna na cabeça de Kurtulmak, como parte de uma pegadinha. Não, peraí. Você tá me dizendo que a grande guerra santa dos kobolds, toda a motivação cultural deles é porque o deus deles foi vítima de uma pegadinha que deu muito errado? Exatamente isso. Cara, isso é fantástico. Mostra que nem os deuses escapam de uma certa mesquinhez. Totalmente. E isso humaniza o divino, cria ganchos de aventura muito mais interessantes que só mal contra o bem. Ao mesmo tempo, essa estrutura dá um peso real para as escolhas. Como assim? Adorar Grumsh, o deus caótico e mau dos orcs, que o livro diz que exige que seus seguidores eliminem os fracos, leva um tipo de jogo. Seguir Pelor, o deus neutro e bom do sol, que apoia os necessitados, leva a outro, completamente diferente. A escolha de um deus é uma declaração de intenções. Perfeito. É isso. Então, o que a gente tira de tudo isso? Fica claro que criar um personagem aqui é um processo de camadas, né? Começa com uma mecânica universal, o D20, passa pela herança que você não escolheu, a raça, avança para a vocação que você abraçou, a classe, e tudo isso ancorado por uma filosofia de vida, a tendência, dentro de um cosmos com forças definidas. E o ponto principal, que essa fonte ilustra muito bem, é que as regras, que parecem só números e tabelas, na verdade são um motor para a narrativa. Elas dão estrutura, os conflitos, as ferramentas para criar histórias únicas. As regras não limitam, elas inspiram. Exato. Cada combinação de raça, classe e tendência não é só um conjunto de estatísticas, é a semente de um personagem com dilemas, com uma visão de mundo, com um lugar nesse universo. Para finalizar, a fonte menciona uma pequena regra de personalização que eu achei simplesmente genial. O livro diz que um jogador pode renomear suas perícias na ficha. Ah, isso é ótimo. Para refletir a personalidade. Em vez de escrever furtividade, uma ladina halfling poderia anotar andar na ponta dos pés. Em vez de diplomacia, um nobre arrogante poderia escrever comandar respeito. Que detalhe maravilhoso. É um convite explícito para que o jogador veja a ficha não como uma planilha, mas como um diário. A mecânica é a mesma, o número não muda, mas a forma como você enxerga aquela habilidade se transforma. Exato. E isso me leva a uma pergunta final para a gente refletir. O que essa pequena permissão para quebrar a terminologia oficial nos diz sobre a real intenção do jogo? Boa pergunta. Talvez, no fim das contas, a mensagem seja que a expressão pessoal, a história que se quer contar, não são só uma parte do jogo. Talvez elas sejam a regra mais importante de todas.